Salve pessoal, tudo bem? Vamos aí para o tema da semana: desafios do sistema carcerário brasileiro, eixo segurança pública, tema muito importante, com muita chance de aparecer na prova do Enem, sempre que se fala do eixo segurança pública. Passando adiante, nós temos na nossa primeira tela aí a leitura e a análise da coletânea. O texto 1 da coletânea vai mostrar para a gente a posição carcerária do Brasil em relação aos outros países do mundo. O Brasil hoje é a terceira maior população carcerária do planeta, perdendo para os Estados Unidos e perdendo para a China, que são países evidentemente maiores e mais populosos. Mas o Brasil tem, então, hoje uma massa carcerária muito grande, composta primordialmente por pessoas negras, homens, jovens, pouco escolarizados e que foram detidos aí ou por furto, roubo ou posse, né? Tráfico de pequenas quantidades de drogas. Esse é o perfil de quem está preso no Brasil hoje, que é o que mostra esse texto 1 da coletânea. O texto 2 ele vai mostrar para a gente um mapa das facções criminosas no Brasil. Durante muito tempo, facção criminosa era algo restrito à realidade do Rio de Janeiro. Hoje as facções criminosas estão espalhadas por todas as cadeias brasileiras. Lembrando que essas organizações criminosas surgiram no Brasil na década de 60, no contexto da ditadura militar. O objetivo inicial dos presos era organizar a vida dentro da cadeia e reivindicar melhores condições de vida, cumprimento de direitos, mas com o passar do tempo eles perceberam que era possível, se organizados, continuar comandando o crime fora das cadeias. Então hoje as cadeias que contam com a presença de facções criminosas vivem uma rotina muito caótica de disciplina, de conflitos entre grupos rivais, de destruição, né, da cadeia em atos de vandalismo. Então é algo muito problemático a presença dessas facções. O texto 3 ele fala para a gente sobre a formação de macrocomunidades. O prefixo macro quer dizer grande, né? Comunidades, agrupamentos de pessoas, grandes agrupamentos de pessoas. Ou seja, a cadeia brasileira ela está superlotada. Ela possui muito mais pessoas do que verdadeiramente ela comportaria. Qual a causa disso? Nós prendemos muito e soltamos pouco. Por que prendemos muito? Porque somos um país que possuímos uma desigualdade social muito grande, uma enorme quantidade de pessoas são arrastadas para a criminalidade. O Brasil é um país que não resolveu seus problemas históricos de séculos e, de alguma maneira, o Estado brasileiro atua muito mais na repressão do que na prevenção à criminalidade. E por que soltamos muito pouco? Porque demoramos a julgar as pessoas que estão presas. A maior parte de quem está preso hoje é o chamado preso provisório, é aquele indivíduo que ainda não foi, né, a julgamento, ele está aguardando o julgamento. Existe toda uma lentidão, uma morosidade natural de uma justiça brasileira que ainda não é informatizada. O Brasil ele tem um déficit muito grande de juízes e de defensores públicos, é muito preso para pouco juiz e para pouco defensor público. Tudo isso faz com que a cadeia brasileira ela esteja comportando uma quantidade muito maior de pessoas do que ela verdadeiramente aguentaria, e o quanto que isso, conforme o texto 4 está mostrando, vai impactar no processo de ressocialização. A cadeia brasileira ela não recupera as pessoas para viverem em sociedade, né, de maneira digna. Então, de alguma maneira, hoje a reincidência criminal na cadeia brasileira ela é altíssima. Significa dizer que a maior parte das pessoas que passam pelo nosso sistema penitenciário voltam a cometer um novo crime, ou seja, não se recuperam, ok? Bom, passando adiante, quais são as teses que eu sugiro que vocês trabalhem? Raiz histórica, falha educacional, negligência do Estado. Negligência do Estado, falha educacional, raiz histórica, tanto faz começar por qualquer um desses pontos aí. Eu vou esmiuçar isso melhor um pouquinho mais para frente. Passando adiante, na próxima tela, nós temos aí os repertórios para a introdução. Da área do conhecimento da história, nós podemos falar do Código de Hammurabi. Ele pregava a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o código de leis mais antigos da humanidade e ele não pregava, né, a punição, ele pregava a vingança, né? Então,
Basicamente, existe uma similaridade muito grande entre o Código de Hammurabi e a cadeia brasileira de hoje. A cadeia brasileira de hoje, ela está muito mais interessada em fazer o indivíduo sofrer algo parecido com o que ele provocou à sua vítima, do que verdadeiramente recuperar as pessoas para viverem em sociedade. Só que o Código de Hammurabi é algo muito antigo, de séculos e séculos e séculos atrás. A cadeia brasileira de 2023, em pleno século XXI, deveria estar muito mais preocupada em recuperar e ressocializar as pessoas. As masmorras medievais, o que eram as masmorras? As masmorras eram as cadeias do período da Idade Média, né? Eram verdadeiros calabouços no chão, onde os presos ficavam lá, literalmente comendo pão e bebendo um pedaço de água com uma bola de ferro amarrada na canela para não conseguir correr, não conseguir fugir. Eram cadeias completamente insalubres. Temos o massacre do Carandiru, que aconteceu em 1992. É um fato marcante e triste, né, da história brasileira, onde mais de 100 presos foram executados pela polícia de São Paulo na tentativa, né, de conter uma rebelião que aparentemente já estava controlada, mas que ainda assim a polícia optou por invadir, né, e fazer aí uma chacina enorme que teve repercussão internacional. Da literatura eu estou sugerindo Memórias de um Cárcere, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos foi preso na época do Estado Novo, acusado de comunismo por Getúlio Vargas, e ele vai falar lá pra gente um pouco de como foi a sua vivência enquanto preso, enquanto detento. E a cadeia de Graciliano não é uma cadeia diferente da cadeia que hoje se vivencia, né, em pleno 2023. Estou sugerindo Estação Carandiru, do Dr. Drauzio Varela. Dr. Drauzio Varela foi médico voluntário sanitarista no Carandiru durante muito tempo, e nesse livro ele fala um pouquinho de como que era a vivência dele como médico daqueles presos. É um livro com muitas fotografias, ele tenta mostrar um pouquinho de como que foi o tempo dele de convívio ali com aquelas pessoas. Acabei não anotando aqui, mas se alguém quiser trabalhar com essa obra, poderíamos também falar dos Miseráveis do Victor Hugo, né? Que é uma obra clássica do romantismo francês, onde o Jean Valjean, depois de roubar pão para alimentar a irmã e os sobrinhos, ele é preso e passa mais de 20 anos na cadeia por ter roubado pão. E quando ele sai da cadeia, ele sai uma pessoa absurdamente transformada, para pior, né? A cadeia tem a propriedade de animalizar, né, desumanizar as pessoas, então ele sai uma pessoa muito pior do que o que ele vivenciou estando, né, lá dentro. Da música eu estou sugerindo aqui o Diário de um Detento, dos Racionais MCs, né, um rap dos Racionais MCs, onde é mostrado um pouco da rotina de quem está preso, né? Os Racionais é a principal banda de hip hop brasileiro. Aqui nessa letra, o Mano Brown, que é o compositor dessa canção, ele mostra pra gente um pouquinho do que né, a vivência de quem está preso. Da TV, eu estou sugerindo Carandiru, é o filme, né, que conta realmente a história do massacre, baseado no livro do Dr. Drauzio Varela. Carcereiros e Irmandade são duas séries que estão disponíveis no Globoplay, que vão mostrar muito bem essa questão. Tropa de Elite 2, o filme começa, a cena inicial vai mostrar pra gente o BOP, né, tentando contornar uma rebelião. Então é algo muito forte ali, a tentativa deles de controlar uma rebelião dentro de Bangu. Cidade de Deus, que é um clássico do cinema brasileiro, e O Poder Secreto, que é um documentário do HBO Max sobre o PCC, o primeiro comando da capital, que hoje é a maior facção criminosa que existe no mundo. Da Constituição de 88, você pode citar 3 artigos. O artigo 3º, que fala sobre o respeito à dignidade humana, o artigo 5º, que vai falar sobre o princípio da igualdade, e o artigo 6º, que vai falar sobre o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito ao lazer, ou seja, os direitos sociais que evidentemente são desrespeitados dentro das cadeias, tá certo? Bom, alguns repertórios para o desenvolvimento na próxima tela. O Rousseau, quando fala que o homem é produto da educação e do meio em que vive. O Durkheim, quando fala que o homem, mais que formador da sociedade, é um produto dela. E o Foucault, quando fala que as cadeias precisam se pautar na disciplina. Rousseau e Durkheim é basicamente para dizer o fato de que quanto mais o homem estiver exposto a um ambiente animalizador, ruim,
violento, pior será a conduta deste indivíduo, né? Já que ele nitidamente vai absorver as tensões, né, do ambiente que ele está inserido. E o Foucault, quando ele fala que apenas via disciplina a gente vai recuperar as pessoas, é que se as cadeias brasileiras não oferecem uma rotina disciplinar para aqueles que estão presos, é muito pouco provável que a gente consiga recuperar as pessoas. A disciplina, né, é uma parte importante da recuperação das pessoas para viverem em sociedade, tá certo? Na próxima tela, a linha de raciocínio sugerida, né? Da raiz histórica, vocês podem discutir a ideia de que há uma visão do cárcere como espaço de punição e não de ressocialização. Ou seja, as pessoas têm a ideia de achar que quanto pior for uma cadeia, melhor é essa cadeia. Mas, na verdade, deveria ser o contrário. As cadeias deveriam ser espaços onde nós iríamos pegar as pessoas que cometeram delitos, que não deram conta de viver em sociedade de maneira harmônica e criar formas de verdadeiramente transformar a vida dessas pessoas, colocar essas pessoas para viver de uma maneira um pouco mais digna. Mas a gente prefere pensar como o Código de Hammurabi, que é impor para as pessoas uma vingança, um sofrimento igual ou maior àquele que a pessoa causou, né, à sua vítima. A falha educacional vai dizer respeito à falta de mecanismo de ressocialização dentro das cadeias. Ou seja, a cadeia brasileira hoje ela não entrega uma rotina disciplinar, não prioriza o estudo e não prioriza o trabalho. Como que esse indivíduo, então, sairá da cadeia para viver em sociedade, obter renda para se sustentar, que não passe pela criminalidade, se lá dentro não há um preparo suficiente desse indivíduo para viver em sociedade quando a sua pena acabar? É por isso, então, que a reincidência criminal no Brasil ela é tão alta, justamente pelo fato de que as cadeias brasileiras não têm recuperado as pessoas, ok? Bom, depois existem, na tela seguinte, a possibilidade de vocês falarem do Estado. Quais são as críticas que se faz ao Estado nesse processo? Primeiramente, a falta de controle, né, sobre as facções. As facções elas têm um poder de intimidação muito grande, até mesmo do Estado, né? Então é necessário controlar a atuação dessas grandes lideranças, né, de facções criminosas, pessoas que têm um potencial ofensivo muito grande. Então é muito necessário controlar a presença desses grupos na cadeia. Há uma crítica muito grande à formação de macrocomunidades, que seria basicamente o quanto que a nossa cadeia está superlotada, e a crítica que se faz é o fato de que a gente demora demais a julgar os presos, temos pouquíssimas penas alternativas no Código Penal Processual que não seja o encarceramento imediato, né? E também uma demora muito grande para falar aí dos defensores públicos, né? O Brasil tem um déficit muito grande de defensores públicos, então é pouco defensor público para muito preso. Sem contar a violação dos direitos humanos, que é algo pelo qual o Brasil é conhecido internacionalmente. Uma cadeia onde há tortura, a alimentação é precária, os itens de higiene são muito ruins, a propagação de doenças é muito forte também. Então tem pelo menos aí 3 pontos centrais para vocês falarem do Estado brasileiro dentro dessa redação, ok? Bom, passando adiante, o que a gente tem como conclusão aqui? Tudo vai passar na mão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o agente responsável, é o ministério responsável pela gestão penitenciária brasileira. Ele pode aumentar a vaga para defensor público, né? Então a gente ter mais defensor público significa otimizar mais os julgamentos, implantar cursos de capacitação profissional dentro dos presídios para trabalhar um pouco, né, de maneira mais concreta a ressocialização, melhorar o sistema de segurança, o vídeo monitoramento, as catracas, o serviço de inteligência. Isso vai inibir um pouco mais a atuação das facções e principalmente fiscalizar irregularidades nas cadeias. Fiscalizar se tem existido tortura, se a alimentação está adequada, se a rotina está adequada, se as pessoas estão verdadeiramente sendo tratadas com dignidade. Tudo isso passa na mão desse ministério, tá certo? Esse é um tema muito importante. Tenham cuidado na hora de fazer essa redação para não fugir do foco temático. Nós estamos falando de desafios do sistema carcerário. Ou seja, é para falarmos dos problemas que acontecem
dentro das cadeias e não fora das cadeias. Não importa o que levou o cara para a cadeia e não importa o que acontecerá com a vida dele quando ele sair da cadeia. Nós estamos falando dos problemas que existem dentro da cadeia, durante o processo de cumprimento da pena desse indivíduo. Logo, essa não é uma redação sobre pobreza e racismo, embora pobreza e racismo sejam pontos muito centrais dentro dessa discussão. Então fica aqui o pedido que vocês tentem, né, trabalhar exatamente o foco temático que está sendo sugerido aqui nesse vídeo. Tá bom, gente? Excelente feriado para vocês aí e até a próxima.